Bom dia a todos, sejam bem-vindos para mais uma aula. Meninos, vamos lá. Vou explicar para vocês um pouquinho sobre polissemia, né? Lá na página, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Livro de português, lá na página 85, tá? Eu vou explicar para que vocês possam responder as atividades. Lembrando que eu já mandei o material para vocês, tá? E aí vocês assistam lá o material também, que vai ajudar muito a responder essas atividades aqui. Então, vamos lá. Deixa eu só compartilhar aqui o material que eu fiz, para a gente falar um pouquinho sobre a polissemia. Chamamos de polissemia a propriedade de uma palavra ou expressão que apresenta vários sentidos além do seu sentido original. As palavras polissêmicas guardam uma relação de sentido entre si, o que as diferencia das palavras homônimas. As palavras polissêmicas estabelecem uma conexão entre si, remetendo a representações mentais. Olha um exemplo aqui, ó. Anel de Saturno, né, que é aquele planeta, e anel de casamento remetem a uma ideia de um objeto circular. Então, o anel de Saturno é um objeto circular e o anel de casamento também é um objeto circular. Então, olha aqui, ó. Chamamos de polissemia a propriedade de uma palavra ou expressão que apresenta vários sentidos, além de seu sentido original. Olha outro exemplo aqui, ó. Vela. Peça cilíndrica de substância gordurosa e combustível, com um pavio no centro e que serve para alumiar. Círio, tá? Então, essa vela aqui é aquela vela que normalmente a gente vê nas igrejas, né? Principalmente igreja católica. Aquelas velas que a gente usa para alumiar. Outro exemplo aqui, ó, outro exemplo de polissemia. A vela também é uma peça que produz a ignição nos motores de explosão. Outro exemplo, peça de lona ou de brim que, ao receber o sopro do vento, impele embarcações. Pano, então é aquela vela, né, que fica lá naqueles barquinhos. Aqueles barquinhos que lá, fica lá no mar, tá? Então é aquela lá, aquela peça, aquela lona, né, que fica naqueles barquinhos assim, ó, pegando a direção do vento, também é chamado de vela. E outro exemplo é o ato de velar, ok? Temos um outro exemplo aqui de polissemia, manga, parte do vestuário onde se enfia o braço. Então, essa parte aqui, ó, onde a gente enfia o braço, é chamado de manga. O que é exemplo de manga, além dessa parte do vestuário? Qualquer peça em forma de tubo que reveste ou protege outra peça, também é chamado de manga. E um outro exemplo, né, que é bem conhecido de todos, é o fruto da mangueira, a manga, né? Então, para quem gosta de manga aí, todo mundo conhece manga. Então, esses aqui são alguns exemplos de polissemia, tá? Então, eu estou explicando para que vocês possam responder as atividades do livro. Deixa eu compartilhar novamente o livro aqui com vocês. Aí aqui, meninos, fala o seguinte, ó, polissemia. Ele fala assim, leia os textos a seguir e responda as questões. Aí tem aqui, ó, espaço. Temos 4 exemplos aqui de espaço. Primeiro, distância entre 2 pontos ou 2 linhas. Segundo, extensão limitada em uma, 2 ou 3 dimensões. Espaço da cozinha era pequeno. 3. A extensão que compreende o sistema solar, as galáxias, as estrelas, o universo. 4. Período ou intervalo de tempo, espaço aéreo, espaço acima de uma nação é considerado como a de sua jurisdição, tá? Aí temos aqui, ó, música clássica com arranjos do jazz e choro ganha espaço no Hotel Globo nesta sexta-feira. O outro exemplo aqui é esse aqui, ó, espaço entre nós. Então, isso aqui são exemplos também de polissemia. Aí aqui tem as questões, né? Página 85 e 86. Aí vocês observem, né, as explicações, volta o vídeo
e responda essas atividades. E na próxima aula nós iremos entrar nesse assunto aqui, ó, acentuação de ditongos abertos e atos. Lembrando que eu também já mandei material, então vocês assistam lá, vai ajudar muito vocês a responder isso aqui, tá bom? Agora, meninos, finalizamos aqui por hoje o livro de português. Eu gostaria que vocês abrissem a apostila Produção de Texto. Aqui, ó, produção de texto. Eu pedi para vocês, né? Na aula anterior nós já fizemos isso aqui, eu pedi para vocês mandarem foto lá no grupo. Aí a professora Josiane vai mandar para mim. Aí aqui temos a página 86, como fazer um poema visual usando um editor de imagens. Isso aqui vocês fazem no computador, tá? Então, quem conseguiu fazer um poema visual no computador, tira uma foto e manda lá para a professora Josiane, lá no grupo, que ela vai me enviar, tá bom? E aqui também, aqui tem algumas outras informações, avaliando o poema visual, e vocês vão avaliar aqui, né? As palavras estão coerentes com a imagem formada por elas, aí tem essas avaliações aqui. Uma lista de adequações, né? O que vocês poderiam fazer, né? Vocês anotem aqui, ó, 1, 2 e 3. E aqui tem criando um blog. Quem conseguiu fazer, manda lá no grupo, tá bom? Amores, vamos lá na página 80. Aqui tá pequenininha, a pessoa aqui tem um certo problema. 88. Lá na apostila Produção de Texto. Abram aí, por favor. Página 88, Lenda e Mito. Aí aqui, meninos, tem o seguinte, ó. O que a imagem mostra, e vocês vão observar essa imagem aqui, ó. Você sabe a qual história esta imagem se refere? Vocês vão responder isso aqui no caderno, tá? Cite algumas histórias que apresentem como personagens deuses e seres mitológicos. Também vocês irão responder no caderno de vocês, tá bom? Então, aqui, nós iremos agora falar um pouquinho sobre lenda e mito. Aí aqui, né, temos um pouquinho esse texto aqui, falando sobre as origens das lendas brasileiras. E eu vou compartilhar um material aqui que também vai ajudar a esclarecer um pouquinho para vocês sobre essa questão da lenda e do mito. Vamos lá. Observem aqui. Cadê? Aqui. Lendas. O que são lendas? São narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Para isso, há uma mistura de fatos reais com imaginários. Misturam a história e a fantasia. As lendas vão sendo contadas ao longo do tempo e modificadas através da imaginação do povo. Ao se tornarem conhecidas, são registradas na linguagem escrita. Do latim, legenda, aquilo que deve ser lido. As lendas inicialmente contavam histórias de santos, mas ao longo do tempo, o conceito se transformou em histórias que falam sobre a tradição de um povo e que fazem parte de sua cultura. Então, lendas, meninas, são aquelas histórias que às vezes o seu avô, a sua avó, seu tio, a sua tia, as pessoas mais velhas, elas vão contando, né? Aí aqui até fala, as narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais, tá? Aí aqui, falar um pouquinho sobre as características de uma lenda. Primeiro, se utiliza da fantasia ou ficção, misturando-as com a realidade dos fatos. Faz parte da tradição oral e vem sendo contada através dos tempos, que é o que eu falei para vocês, né? É contado pelos avós, depois pelos tios, pela sua mãe, pelo seu pai. Usam fatos reais e históricos para dar suporte às histórias, mas junto com eles envolvem a imaginação para aumentar um ponto na realidade. Fazem parte da realidade cultural de todos os povos. Assim como os mitos, fornecem explicações aos fatos que não são explicáveis pela ciência ou pela lógica. Essas explicações, porém, são mais facilmente aceitas, pois, apesar de serem fruto da imaginação, não são necessariamente sobrenaturais ou fantásticas. Sofrem alterações ao longo do tempo, por serem repassados oralmente e recebem a impressão e interpretação daqueles que propagam. Então, você ouve uma lenda do seu avô,
Na verdade, seu pai e sua mãe ouvem uma lenda do seu avô, da sua avó. Aí sua mãe ou seu pai já conta essa lenda para você, já colocando outras informações. É por isso que fala, ó, sofrem alterações ao longo do tempo, né? Por serem repassadas o quê? Oralmente, ok? Então aqui nós falamos sobre a lenda, né? O que elas são, o que são lendas, na verdade, né? E as características. Agora nós iremos falar um pouquinho do mito. O que são mitos? Por sua vez, são narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza que não eram compreendidos por eles. Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Todos estes componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Um dos objetivos do mito é transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado. Tá? Então, esses são alguns dos objetivos do mito: transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não haviam explicado. Características de um mito: tem característica explicativo ou simbólico. Olha aqui alguns exemplos dele. Relaciona-se com uma data ou com uma religião. Procura explicar as origens do mundo e do homem por meio de personagens sobrenaturais, como deuses e os semideuses. Ao contrário da explicação filosófica, que se utiliza da argumentação lógica para explicar a realidade, o mito explica a realidade através de suas histórias sagradas, que não possuem nenhum tipo de embasamento para serem aceitas como verdades. Alguns acontecimentos históricos podem se tornar mitos, desde que as pessoas de determinada cultura agreguem uma simbologia que tornem o fato relevante para suas vidas. E o último é: todas as culturas possuem seus mitos. Alguns assuntos, como a criação do mundo, são bases para vários mitos diferentes. Então, aqui vocês viram sobre as lendas e os mitos, as características, né, de cada uma deles. Aí aqui, meninos e meninas, deixa eu voltar aqui na apostila de vocês. Aí aqui tem a lenda, né, a origem das lendas brasileiras. Aí aqui tem, vocês façam a leitura, que as indígenas, os portugueses e os povos africanos. Façam as leituras. Por que eu estou pedindo para vocês fazerem a leitura, prestar atenção nas atividades, nas explicações, porque depois vem as atividades. Aí, quando vêm as atividades, vocês já irão saber responder essas atividades, tá bom? Meninos, então, por hoje é só. Muito obrigada. Até a próxima aula. Tenham todos um bom dia. Tchau, tchau.